Graça e paz, irmãos. Meus irmãos, para a nossa edificação nessa noite, convido a igreja que abram a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, leremos os versos de 1 a 13. O tema da mensagem de hoje é Acolhendo com Amor. Acompanhe a leitura. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, neste momento nós queremos pedir a direção, a iluminação e a condução do Teu Santo Espírito para a exposição da Tua Palavra. Fale conosco, ó Deus, através da mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Alcance os nossos corações e nos transforme com esta palavra pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo clamamos. Amém. Para início de conversa, meus irmãos, eu quero que você pense na seguinte pergunta, reflita sobre essa seguinte questão: o que é ser cristão? O que é ser cristão? Quais são as características principais de alguém que serve a Cristo, que tem Cristo como seu Rei, Senhor e Salvador? Enquanto você pensa nessa questão ao longo do sermão, eu quero trazer alguns dados que nós trabalhamos hoje pela manhã com a nossa irmã Daniela. O dia 2 de abril é o dia considerado como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E a revista Autismo, desde 2019, separou a data do dia 2 de abril para divulgar o tema, para falar a respeito do transtorno do espectro autista. Sendo que o tema para este ano, o ano de 2023, é mais informação e menos preconceito.
Trabalhando esse tema também dentro das nossas igrejas, orientando os irmãos, as irmãs, no modo como nós podemos acolher e abordar essas famílias que têm filhos ou filhas, sobrinhos, parentes próximos, que lidam direta ou indiretamente com pessoas com autismo. Infelizmente, meus irmãos, o preconceito ainda é muito presente na sociedade em relação tanto a crianças quanto a adultos, jovens, adolescentes, portadores em algum grau do espectro autistas. E esses dias eu vi nas redes sociais o desabafo de uma mãe que tinha um filho com autismo e ela estava desabafando em uma reunião de escola, uma reunião de classe, reunião de pais. E ela dizia, às outras mães, meu filho vai fazer 10 anos, e eu não vou chamar ninguém da classe para o aniversário dele. Por quê? Porque ele nunca foi chamado para ir no aniversário de nenhum amiguinho, de nenhum coleguinha da escola. Como é que eu vou chamar as crianças da sua turma se o meu filho não é bem-vindo junto a eles? E ela fala mais, o desejo dela, ela expressa o seu sentimento, e o desejo é que essas crianças pudessem se socializar com o seu filho, pudessem acolher, pudessem incluir o seu filho no meio deles, chamá-los para brincar, conviver com eles, compartilhar um lanche, uma refeição, um suco. O sonho daquela mãe é que a escola tivessem professores, profissionais preparados para cuidar do seu filho e das necessidades especiais que muitos deles necessitam para se adaptar ao mundo. O autismo, meus irmãos, como nós vimos, não está estampado na cara. Você não reconhece um autista apenas pelas suas características físicas. O autismo tem sim, em geral, algumas características, algumas particularidades. Entretanto, como nós bem ouvimos no estudo dessa manhã, cada autista é único. Cada um tem as suas particularidades, a sua individualidade, a sua personalidade. E para entender a necessidade de cada criança, cada adolescente, cada adulto autista, você precisa conviver com eles. Você precisa caminhar com eles. Você precisa conhecê-los, abordar as dificuldades da família, chorar com as suas lutas e também se alegrar com as suas vitórias. Esse é o papel da igreja. É acolher essas famílias, é conhecer, é caminhar junto. O transtorno, meus irmãos, do espectro autista é um transtorno, como nós vimos, do desenvolvimento neurológico. E isso leva a um déficit em maior ou menor grau, afetando 3 principais áreas, como nós bem vimos: a comunicação, a socialização e o comportamento desses irmãos. Porque eles reagem de modos diferentes aos estímulos. Alguns são extremamente sensíveis ao barulho, outros são mais sensíveis à exposição luminosa, com muitos estímulos visuais, e é preciso entender cada uma dessas particularidades para saber acolher esses irmãos, abordar essas famílias. Muito se tem feito, e nós precisamos reconhecer isso, que muito se tem feito pela causa do autismo. No Brasil, desde 2012, criou-se a Lei Berenice Piana, que assegurou às pessoas autistas todas as políticas de inclusão existentes no país, como a inclusão à escola, o direito de matricular seus filhos em escolas regulares, o acesso a um mediador escolar, sem custo para a família, permitindo a inclusão social destes em ambientes que antes eram exclusivos, ou estavam longe da realidade deles em tempos passados, porque eles viviam de fato segregados, separados, mas agora nós vamos entender e nos perguntar: será que nós podemos fazer mais como irmãos em Cristo? Será que nós podemos ajudar mais como igreja, como corpo de Cristo aqui neste mundo? Para nossa tristeza, meus irmãos, ainda existem relatos de mães de autistas que não conseguem matricular os seus filhos em escolas regulares ou mesmo em escolas particulares. E nós precisamos atentar para os números. Segundo os dados dessa revista, o número de crianças com autismo, segundo pesquisa realizada, é de uma criança para cada 44 crianças é autista. Uma para cada 44 crianças é portadora do transtorno do espectro autista. E essas famílias estão sim em nossas igrejas, são nossos vizinhos,
congregam conosco, caminham conosco, convivem conosco. E nós precisamos fazer algo em relação a isso. Saber acolher com amor, usar da bondade de Deus e misericórdia de Deus também para com essas famílias, como Deus mesmo usou para conosco. Infelizmente, o preconceito também está presente nas igrejas, como no relato que ouvimos da nossa irmã pela manhã. Eu li ainda relatos de pessoas que fazem cara feia quando a criança tem uma crise, que dizem que é mau comportamento, essas crises é um mau comportamento por culpa dos pais, que não impõem limites. E pasmem, eu já vi e li relatos de que as pessoas julgam que até a criança estava endemoniada quando tinha essas crises comportamentais. É um absurdo, uma falta de sensibilidade, de amor em acolher essas crianças. Pais que são julgados pelos olhares de juízo em relação aos seus filhos. Meus irmãos, nós não temos ideia, nós não fazemos ideia do que essas famílias passam, das dificuldades que elas enfrentam, das demandas que elas enfrentam com terapia, levar, buscar na escola, ensinar, cuidar, está o tempo todo à disposição deles. Isso é cansativo e nós não temos a noção, a dimensão do que eles passam. E por isso nós precisamos estar atentos para acolher e atender às suas necessidades como igreja, como corpo de Cristo, porque eles pertencem sim ao corpo de Cristo. Na palavra de Deus, nessa história de Davi e Mefibosete, nós vamos aprender como acolher uma pessoa diferente, como usar para com ela a bondade, o amor que vem da parte de Deus. E Davi, ele pôde atender às necessidades de Mefibosete, e tratou não como uma pessoa qualquer, mas como um filho, como alguém da sua própria família, da sua própria casa. E nós temos muito a aprender com essa história. Eu quero retomar com você a pergunta que eu fiz no início: o que é ser cristão? O que é ser cristão? Nós aprendemos com esse texto que ser cristão é acolher os nossos irmãos com amor, que ser cristão é tratá-los com dignidade e que ser cristão é atender às suas necessidades. Para princípio aqui de ensino, eu quero que você se atente que ser cristão é, em primeiro lugar, ter disposição para fazer o bem. Disposição para fazer o bem. Mantenha a palavra de Deus aberta em 2 Samuel, capítulo 9, e eu peço que acompanhem a leitura dos primeiros versos. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Bem, nós vimos nesse texto que era desejo do coração de Davi agir de bondade para com a descendência de Saul. Meus irmãos, nós voltando um pouco na história do rei Davi, ele, depois que matou o gigante Golias, ele se tornou um grande herói em Israel. E ele foi ganhando proeminência, e isso encheu o coração do rei Saul de inveja, de modo que Saul não podia mais suportar a presença de Davi. Veio um espírito maligno da parte de Deus, se apossou de Saul e ele intentou matar Davi, cravando-lhe uma lança que, desviando ele, encontrou a parede. E desde então Davi saiu errante, fugindo pelos cantos da terra, se escondendo em caverna, fingindo-se de louco, fugindo da presença de Saul. Por algumas vezes ele teve a oportunidade de matar o rei, mas ele não ousou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ele esperou que Deus mesmo por si só fizesse justiça. Mas Saul tinha um filho,
E esse filho muito se afeiçoou a Davi. Eu quero ler um pouquinho dessa história com vocês, no livro de 1 Samuel capítulo 18, onde nós vamos ver a descrição da amizade de Davi com o filho de Saul, chamado Jonatas. 1 Samuel capítulo 18 diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Então nós vimos que Jonatas muito se afeiçoou com Davi, e muito queria bem a Davi, mas o seu pai não. O seu pai, ele intentava matar Davi, pois sabia que ele seria ungido rei em seu lugar. E assim se fez. Davi andou fugitivo, mas o juízo de Deus, por meio dos filisteus, encontrou tanto Saul como seu filho Jonatas, e eles morreram sob a espada dos filisteus. Na verdade, Saul, com medo da afronta que sofreria diante dos seus inimigos, pediu para que seu escudeiro desembainhasse a espada e atravessasse. Mas ele não teve coragem, então ele mesmo assim o fez. Se lançou sobre a sua própria espada e morreu. E nesse mesmo dia também morreu Jonatas. E não havia mais reino e nem filhos de Saul para assumirem o trono. Mas Davi, agora como rei, ele tinha essa disposição de agir com bondade. Ele queria agir com bondade para com a família de Saul, e ele faz isso por amor a Jonatas. Vejam bem o versículo 1: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Jonatas, certa feita, salvou Davi de ser morto. O seu pai intentava contra ele, ele foi, ouvindo a intenção do seu pai de tirar a vida de Davi, ele comunicou Davi, e Davi então fugiu e se livrou da ira e da fúria de Saul. Eles tinham muita amizade, e Davi queria retribuir de alguma forma essa amizade, e ele encontrou no filho de Jonatas o meio pelo qual ele pudesse expressar essa bondade. E algo que é interessante no versículo 3, meus irmãos, é que nessa pergunta ele se refere à bondade da parte de Deus. Não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele. Sabemos que nós não somos bons, nós somos pecadores. Nós somos maus, essa é a nossa natureza, a natureza pecaminosa que habita em nós. Obviamente que isso foi renovado em Cristo e nos torna novas criaturas, mas nós, como homens, pecadores e mortais, temos a tendência de fazer apenas o mal. Mas Davi sabia que essa bondade não era de si mesmo, mas era a bondade da parte de Deus. A história de Mefibosete é interessante, porque lá no capítulo 4 do livro de 2 Samuel, depois que Saul e também o próprio Jonatas foi morto no campo de batalha, a ama, cuidadora de Jonatas, ainda pequeno, com apenas 5 anos de idade, pegou no colo e, fugindo, deixou o menino cair, e ele então, na queda, quebrou ambos os pés e ficou aleijado. Isso está lá no capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Essa era a história de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra-chave nesses primeiros versos. A palavra-chave para entendermos aqui é a palavra que foi traduzida na nossa versão atualizada como bondade. É a palavra hebraica hesed, que significa favor,
misericórdia. Em muitos textos, quando utilizado para demonstrar a ação de Deus para com o homem, ela é transcrita para a nossa língua como misericórdia, traduzida para a nossa língua como misericórdia. Como lá em 2 Samuel capítulo 2, versículo 6. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia, essa mesma palavra, rechede, ou bondade, e fidelidade, e eu vos recompensarei este bem que fizeste. Isso para se referir aos homens de Gileade que sepultaram a Saul quando ele caiu no campo de batalha. Então Davi roga a Deus que use de misericórdia, de bondade, como nós vimos aqui. Ou ainda em 2 Samuel capítulo 7, versículos 15 e 16, quando Deus confirma a aliança que faria com Davi, e ele diz assim: mas a minha misericórdia, a minha rechede, a minha bondade, não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Por causa do quê? Por causa da misericórdia de Deus para com a casa de Davi. Meus irmãos, o próprio Cristo utiliza esse conceito de misericórdia quando ele estabelece um princípio muito importante no Sermão do Monte. Ele diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por um lado, nós recebemos a misericórdia da parte de Deus, por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo. Agora, por outro lado, nós devemos agir com misericórdia para com o nosso próximo. Esse é o nosso dever como cristão. É isso que Davi faz. Davi, ele pretende então, agora por amor a Jonatas, filho de Saul, agir com misericórdia, com bondade, com compaixão, acolhendo Mefibosete como o seu próprio filho. E assim o fez para com Mefibosete. Para com o filho de Jonatas, ele tinha disposição para fazer o bem. E ser cristão é isso. Ser cristão é sobretudo ter disposição para agir com misericórdia, para agir com bondade a quem quer que seja. Agir com graça, com misericórdia e com bondade a quem quer que seja. Aprendemos nesse primeiro ponto, meus irmãos, que devemos julgar menos, que devemos acolher mais, que devemos ter disposição para agir com amor, com misericórdia para com o nosso próximo, condoer-se com aqueles irmãos que sofrem com algum tipo de dificuldade, de enfermidade, nesse caso específico alguma família que tem algum filho, filha, parente próximo com até o transtorno do espectro autista. Ter empatia, colocar-se no lugar do outro, demonstrar amor, demonstrar benignidade, ter disposição para fazer o bem, isso é ser cristão. Como cristão você precisa sempre ter essa disposição de fazer o bem, de demonstrar amor. E aí nós precisamos nos lembrar das palavras do discípulo amado em 1 João 3,11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Cristo deixou um novo mandamento, o mandamento que nós lemos na nossa liturgia em João capítulo 13, que é de amar uns aos outros como eu vos amei. Isso é ser cristão, ter disposição para fazer o bem, para agir com amor e com bondade. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu sempre bato nessa tecla: amor não é sentimento, amor é ação, amor é agir em prol do próximo, amor é agir com graça e com bondade diante das necessidades do próximo. E se você é de fato cristão, você deve se lembrar dessas palavras de Cristo. O novo mandamento que Ele nos deixou, que devemos amar uns aos outros como Ele mesmo nos amou. A princípio de conversa, isso é ser cristão. Mas ser cristão é, além de ter disposição para fazer o bem, é agir com amor e com misericórdia. Acompanhe a leitura a partir do versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete.
E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Davi, meus irmãos, ele recebe e ele acolhe Mefibosete em sua casa. Agora eu peço que você faça um exercício de empatia. Eu quero que você se coloque no lugar de Mefibosete. Mefibosete era uma criança normal, corria, brincava, saía para se divertir no palácio do rei, na companhia de Jonatas, seu pai, na presença do rei Saul. Ele tinha uma vida boa, uma vida de uma criança normal, mas de repente ele soube a notícia de que o rei, o seu avô e também o seu pai estavam mortos. Morreram seus pais. A ama, com medo de que toda a linhagem real, porque é assim que acontecia, quando um rei era deposto, eles matavam toda a linhagem, todos os filhos e toda a linhagem desse rei, para que não se levantasse um sucessor e tivesse então o domínio da nação. E assim aconteceu também com Saul e com os seus filhos. E agora essa criança, a ama dessa criança recebe essa notícia de que o rei e o pai daquele menino que ela cuidava eram mortos. Então, com medo, temendo pela vida do menino, ela pega esse menino e sai e corre, fugindo da presença dos seus inimigos, da fúria dos seus inimigos. E nessa fuga ela deixa o menino cair. Esse menino então, que antes corria, brincava, pulava com os seus amiguinhos, primos, parentes, agora está aleijado de ambos os pés. Não havia tecnologia como nós temos hoje. Não havia equipamentos ortopédicos como nós temos hoje. E essa queda, essa lesão, mudou completamente a vida de Mefibosete para todo o tempo. Como trabalha uma pessoa aleijada de ambos os pés naquele tempo? Naquela época? Como que era a fonte de trabalho? Ou você era agricultor, trabalhava a terra, ou você era um pecuarista que cuidava de rebanhos, de gado ou de cabras. Mas como você seria responsável por sustentar a si mesmo? O rei havia morto, havia um servo, mas não havia um palácio, não havia condições, as terras foram tomadas, e essa era a história de Mefibosete. Davi, ele teve esse olhar de empatia, ele queria agir com bondade, ele se colocou no lugar de Mefibosete e disse: olha, eu vou restituir tudo que era de Saul, teu pai, se referindo, ele como um descendente de Saul. Porque ele tinha que pensar não apenas em Mefibosete, mas no sustento de Mefibosete, da sua família, da sua casa. Ele tinha que pensar na provisão que, como rei e agindo com bondade, ele poderia fazer para com a casa de Mefibosete, descendente de Jonatas e de Saul. E ele diz isso. Mefibosete se coloca prostrado com o rosto em terra e ele declara: olha, não temas, eu não quero te fazer mal, mas apenas o bem, eu quero usar de bondade para contigo. E ele acolhe com amor, ele age com misericórdia. Ele não apenas recebe, mas ele provê recursos para a manutenção e a vida, não apenas de Mefibosete, mas de toda a sua casa, de toda a sua família. Ele restitui todas as terras de Saul para que essas terras pudessem ser trabalhadas, e ele diz: tu comerás pão sempre à minha mesa. O sustento, a garantia do sustento da família, da casa de Mefibosete, estava completa, porque Davi restituiu as terras, e Ziba, como servo de Saul e agora servo de Mefibosete, poderia trabalhar a terra e assim ter sustento para a sua casa e para com a casa de seu senhor. Mas Mefibosete teria um tratamento especial. Mefibosete se assentaria na mesa do rei para comer pão juntamente com o rei. E ele então, humildemente, se coloca diante de Davi e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Meus irmãos, como cristão, que nós possamos aprender a acolher os nossos irmãos com amor, que nós possamos aprender a acolher e orar com eles e caminhar com eles, e tentar de certa forma se colocar no lugar deles, entender as suas lutas, entender as suas dificuldades. Nós devemos mostrar que na igreja eles são uma família, eles têm uma família.
E nós precisamos, de fato, acolhê-los como uma família, a família da fé, comprada com o precioso sangue de Cristo. Criar um ambiente de amor, de acolhimento e não de julgamento, mas um ambiente que elas possam vir e se sentir bem em nosso meio. Por isso, ser cristão, além de ter disposição para fazer o bem, é acolher com amor e agir com misericórdia. Mas ser cristão vai além disso, e esse é o terceiro ponto desse sermão. Ser cristão é atender às necessidades do nosso próximo. Chamou Davi a Ziba, versículo 9, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei mandar, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos de rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nós precisamos entender o papel de Davi aqui. Davi não apenas deu a terra para eles e deixou a terra à mercê, da disposição deles, mas ele organizou como deveria acontecer as coisas. Ziba poderia muito bem, uma vez que ele era servo de Saul, se rebelar. Ele tinha 15 filhos, tinha 20 servos, ele falou: eu não vou mais servir, eu não devo mais nada a Mefibosete. O pai dele não é mais rei, o vô dele não é mais rei, não existe mais rei, no reino foi passado para outro, então qual é a minha obrigação? Mas Davi, ele organizou o modo como deveria se conduzir na casa de Mefibosete. Ele chamou Ziba e deu instruções para eles: olha, você vai servir a Mefibosete como serviu a Saul. Você, seus filhos e seus servos vão trabalhar a terra e vão prover frutos e sustento para a casa de Mefibosete, para a família de Mefibosete. Mefibosete tinha um filho, tinha uma esposa, tinha uma família, tinha um lar. Ele precisava de sustento e manutenção, e ele organiza tudo isso, ele pensa em tudo isso. Davi pensou em cada detalhe e disse: Ziba, você vai trabalhar a terra, você vai recolher os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão, para que haja provisão, para que haja mantimento, para que ele não sofra necessidade alguma. Vejam como Davi tem empatia, como ele se coloca no lugar do outro, como ele pensa no lugar do outro, em resolver o problema do outro, e ele se organiza, ele organiza a casa de Mefibosete, ele dá instruções, atendendo assim às necessidades básicas e primordiais de Mefibosete. Mas, como nós vimos, Mefibosete teria um tratamento VIP, um tratamento especial. Quanto a Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre a minha mesa. O texto ele faz questão de mostrar essa deficiência, meus irmãos, de Mefibosete. O texto narra isso no capítulo 4, versículo 4, e no final, no versículo 13, ele diz: ele era coxo de ambos os pés. É isso, é atender às necessidades, e às necessidades básicas. Meus irmãos, sentar na igreja e assistir um culto com tranquilidade, para nós é algo normal. Mas para uma família que tem um filho autista, que às vezes está em crise, é algo muito difícil. É algo muito complicado. E nós vemos uma ação de misericórdia que a nossa irmã Dani relatou, quando a nossa irmã Fátima e o Felipe estavam mais agitados naquele dia, chegou até ela e disse: olha, vai assistir o culto, eu fico com o Felipe. Isso é se condoer, é agir. Algo que para nós é muito simples, sentar e assistir um culto, para uma família com uma criança autista, às vezes em crise, é algo muito difícil. E é atender, é ter esse olhar sensível para atender às necessidades, às vezes pequenas necessidades, mas que faz grande diferença, como um grande gesto de amor e de bondade. Meus irmãos, retomando então o que é ser cristão,
Ser cristão é ter disposição, em primeiro lugar, para fazer o bem. Ser cristão é acolher com amor. E ser cristão é atender também às necessidades do nosso próximo. E quando eu falo, meus irmãos, obviamente hoje o foco é falar sobre o transtorno do espectro autista, mas há famílias que têm outras necessidades, que têm outras demandas, há famílias que têm filhos com outras deficiências, e nós precisamos estar aptos como igreja para acolher cada uma dessas famílias, tentar entender cada realidade que essas famílias enfrentam na criação, na educação dos seus filhos, orientar, estar junto, caminhar. E qual é a razão ou a motivação para nós fazermos isso? Disposição para fazer o bem, acolher com amor, atender às necessidades do nosso próximo. Eu quero que você medite nas palavras de Oséias 11:4, quando da parte de Deus nós temos essa palavra: com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo, eu me inclinei e lhes dei de comer. Essa é a ação de Deus para conosco. Deus olhou para cada um de nós e, ainda que merecêssemos o seu juízo, Ele demonstrou a sua graça, Ele demonstrou a sua misericórdia. Ele nos atraiu com um laço de amor, nos amarrou junto de si por causa da obra de Cristo Jesus. E nós precisamos lembrar da obra de Cristo, o maior e grandioso ato de misericórdia e bondade da parte de Deus. Quando lemos em Isaías 53, nós vamos ver esse ato de amor. Quando ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer maior motivação do que essa para agir com bondade e misericórdia? Nós recebemos essa bondade e misericórdia da parte de Deus. Davi usou de bondade e misericórdia para com Mefibosete e toda a sua casa, mas Deus, em maior medida, em Cristo, nos acolheu com laços de amor. Pela sua misericórdia nos abordou, e antes éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Pertencemos à sua família. E assim devemos nós também agir para com o nosso próximo, porque nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mefibosete foi acolhido por Davi. Assentava-se na mesa com Davi todos os dias da sua vida, para comer com o rei, como um filho do rei. Eu quero que você pense, todos vocês que creem em Cristo, pensem, se imaginem um dia assentados, não com Davi, não na mesa de Davi como um filho de Davi, mas todos nós, um dia nos assentaremos com o Senhor, para comer com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua mesa. No banquete celestial, todos nós, irmãos em Cristo, nos assentaremos com Ele, para comer juntamente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa expectativa, de que um dia todos nós, como família do Senhor, nos assentaremos na mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Cristo está ansioso, esperando por este dia. Todos nós. E vos digo, desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aguardando essas promessas, sigamos como cristãos, tendo disposição para fazer o bem, acolhendo com amor e atendendo às necessidades uns dos outros. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, nós, ao som do instrumento, vamos nos colocar de pé.